Bom, a essa altura do campeonato, você já deve estar sabendo o que aconteceu com o Flow Podcast, que foi absolutamente cancelado. Pois é, se você não está por dentro, não pôde acompanhar as redes sociais, explico rapidamente. No programa da última terça-feira à noite, que envolveu aí os convidados, os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral, para um debate ali sobre vários temas, um debate que durou mais de 4 horas. Em dado momento, um dos seus apresentadores, o conhecido Monark, que é referência para muita gente jovem, inclusive, que é realmente uma pena, ele manifestou a sua opinião de que para ele deveria ser legalizado a existência de qualquer tipo de partido, inclusive de nazistas. Segundo ele, você tem todo o direito de odiar e de ir contra a vida dos seus semelhantes, sejam eles judeus ou qualquer tipo de motivação que você tenha. A Tabata Amaral, nesse momento, tentou debater, tentou explicar, mas ele foi completamente ali incisivo no seu ponto de vista. Inclusive o Kim Kataguiri, deputado que estava presente, em algum momento ali da conversa, do papo, ao ser perguntado e indagado pela Tabata se ele era contra a criminalização que a Alemanha fez contra o nazismo, ele disse que não, que ele achava que isso era errado. Muito se falou do Monark e se esqueceu dessa fala do Kim Kataguiri. Mas aí o resultado disso foi para vários âmbitos. E você pergunta, pô, mas o que você está falando disso no canal? O que tem a ver o canal? Você está querendo politizar novamente o Futeboteco, etc e tal? Não, eu estou falando isso porque envolveu o esporte. E uma coisa que a gente fala aqui cotidianamente, que é sobre direito de transmissão. Depois dessa fala do Monark, que inclusive aí interferiu na decisão do Mauro César de participar do programa, como ele mesmo falou no seu Twitter, do Zico, que participaria nessa tarde de terça-feira e cancelou, e do Benja, que manifestou nas suas redes sociais, esse já participou, pedindo para que fosse retirada a sua entrevista do ar. Entre esses posicionamentos de convidados que ou iriam ou já foram ao programa, a FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, rompeu o contrato com o Flow para a transmissão do Campeonato Carioca. Vocês sabem que o Campeonato Carioca ganhou uma transmissão aí paralela aos jogos que são na TV aberta, também na internet. Estavam aí o Flow, como estão o Casimiro Miguel, como está o canal do Ronaldo, por exemplo, o canal do Gaules na Twitch. O Flow era um desses, o Flow Esporte Clube, essa vertente esportiva do Flow, que é um outro canal que também pertence ao mesmo grupo. Sim, não conta com o Monark, mas ele é um dos sócios majoritários do negócio. Portanto, para se proteger, para proteger sua imagem, assim como outras empresas que retiraram o patrocínio, estão retirando, a FERJ resolveu romper esse acordo com o Flow, né? E aí o Monark, é bom explicar, ele depois fez um vídeo citando que estava bêbado, pedindo desculpas, e aí assim, a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque como você apresenta um programa bêbado, né? Isso já é de uma falta de profissionalismo tremenda. O que aconteceu ali é que assim, o Flow ele foi o primeiro podcast que estourou no Brasil, se inspirando muito no Joe Rogan, no mesmo momento que o podcast do Joe Rogan sofre também muito com isso nos Estados Unidos. O Spotify tirou o podcast do Joe Rogan no ar, que é o podcast mais ouvido do mundo, também pelo Joe Rogan levar pessoas que defendem ideias que, ao serem massificadas, podem se tornar perigosas para a sociedade. Essa é uma questão mais polêmica do Joe Rogan, eu não quero entrar aqui, porque existem opiniões de todos os tipos. Mas essa do Monark, na minha visão, eu acho que não tem muito como defender o que ele falou, né? Tanto que ele foi cancelado pela esquerda, pela direita, por qualquer pessoa minimamente razoável, né? Então, o que acontece? A partir desse estouro do Flow Podcast e do quanto ele novamente se elevou na sua carreira, ganhando muito dinheiro, inclusive montando um conglomerado. Hoje você pode dizer, o Podpah é maior que o Flow. É verdade. O podcast Podpah é maior que o podcast Flow, só que o podcast Flow não se resume ao Flow. O Flow hoje tem um império de podcasts. Além do Flow Esporte Clube, eles detêm direitos do Vênus e de tantos outros podcasts por aí. Eles têm mais de 2 casas lá, mansões, com vários estúdios e estão ficando cada vez maiores. Então não se trata apenas daquele podcast que você assiste. É um conglomerado de mídia, praticamente, que eles montaram.
E sempre teve essa ideia no Flow de fazer algo que não fosse propriamente uma entrevista. Algo que particularmente eu sempre gostei. Eu acho legal quando o entrevistado coloca também o seu ponto de vista. Só que em vários momentos, essa leitura de uma nova maneira de mostrar uma conversa de uma pessoa que você gosta para geral, fez com que pensamentos bastante complicados fossem expressados ao ar. Mesmo com o Monark. Eu me lembro muito de um episódio que envolveu a Gabriela Prioli, né? Ela fez uma participação do ano passado no Flow, em que eles discutiam em dado momento a questão da educação no Brasil. E o Monark tinha uma opinião a respeito da educação. Confrontado pela Gabriela, quais são os seus dados para falar isso? Ele ficou completamente alucinado. Eu penso isso e dane-se, eu não preciso de dados, né? Se eu tiver que estudar sobre tudo para dar qualquer opinião, dane-se, não tem conversa. Eu entendo até o raciocínio dele de achar que realmente é assim, porque de fato, quando você vai para uma conversa no bar da esquina, você pode falar sobre educação sem ter estudado. Você pode falar um monte de merda e aprender com uma pessoa que de repente sabe um pouco mais. Isso é normal. Muitas vezes é assim que as pessoas aprendem. Só que quando você joga isso para um público de milhares e milhares de pessoas, ideias que não têm a menor profundidade e que estão propriamente erradas, e achar que isso tem que ser massificado, e achar que isso tem que ser dito, independentemente de qualquer coisa, se torna a coisa muito perigosa, né? Porque você influencia as pessoas a não estudarem, as pessoas a darem as suas opiniões vazias, baseadas em absolutamente nada. E isso sempre eu achei muito perigoso desde quando eu vi esse episódio envolvendo a Gabriela Prioli, né? Então assim, ele foi absolutamente cancelado por algo que é criminoso, na verdade. Eu acho inclusive que ele deveria ser responsabilizado criminalmente pela sua fala, porque falha e fala, né, no caso, porque assim, qual que vai ser a próxima ideia dele? Legalizar um partido dos estupradores, sabe? A nova liga do Campeonato Brasileiro de Pedófilos, né? A federação dos novos escravocratas brasileiros, né? Vamos legalizar o quê? Ele quer legalizar o quê? A KKK, né? Assim, não dá, não é razoável, né? Eu sei que assim, o Brasil teve uma distância do que aconteceu nessa época na Europa, do nazismo, etc. e tal, mas pensa o seguinte, vamos fazer uma leitura básica e simples, se você por um acaso discorda de mim. Imagina se cria-se o Partido dos Racistas Brasileiros, cuja nossa intenção é matar negro. Imagina isso. Se isso seria minimamente razoável? É a mesma coisa. É a mesma coisa, até porque Hitler, ele não era necessariamente contra o judaísmo, ele era contra o judeu, contra a raça judaica. Ele nunca nem soube o que significava judaísmo, como é que era. Tanto que assim, se você fosse judeu e tivesse se convertido a qualquer outra religião, ao cristianismo, que seja lá o que fosse, não importava para ele. Então não é uma questão apenas de posicionamento, de ideias, até mesmo de religião. É uma questão de raça, assim como a questão do racismo, né? E você defender isso é absolutamente, assim, imperdoável. E aí, assim, o que vai acontecer agora, né, com todos esses cancelamentos? Na minha opinião, só há uma saída: o Monark deixar o Flow, né? O que eu acho que vai acontecer e o que eu acho que deveriam acontecer são coisas diferentes. Eu acho que ele vai deixar a apresentação do Flow. Acho que não, se ele não fizer isso, ele vai sofrer pressões internas e externas para que isso eventualmente uma hora aconteça. Primeiro que nenhum entrevistado vai querer se associar a isso por um tempo. Mas Rodolfo, daqui a pouco essa coisa morre, diminui, etc e tal. Não sei, tá? Foi muito grave para daqui a pouco, daqui, sei lá, 3 meses, a gente ver o Monark entrevistando qualquer outra pessoa. Eu acho que ele vai ter que se afastar do programa, como aconteceu, por exemplo, lá no Ilha de Barbados com o PC Siqueira. Era uma outra circunstância, etc e tal, tudo mais, envolvia um caso ali de possível pedofilia, que acabou nunca se comprovando, mas ele foi cancelado nas redes sociais. E se você assistir aí as lives hoje do PC Siqueira, você vê que ele tem menos público que, sei lá, que a gente aqui do Futeboteco hoje,
E era um cara que foi um desses chavadores da internet, é um cara que abriu o caminho para todo mundo. Então, de fato, ele foi cancelado por muito tempo e a coisa não abafou, tá? Então, não sei se isso vai ser abafado em tão pouco tempo assim. A minha dúvida é com relação à manutenção do Monark no grupo Flow. Até que ponto isso causaria, mesmo ele não participando dos podcasts, um descontentamento com as marcas de se associar novamente à empresa, um descontentamento às pessoas mesmo de irem aos programas. Porque veja, o Flow Esporte Clube não é apresentado pelo Monark, sim pelo Igor e pelo David Jones, né, que é o cara lá do Gameplay RJ. E mesmo assim o Zico se negou aí. O Ben já pediu para que fosse apagada a sua entrevista, o Mauro César se negou aí. Ou seja, não sei se tem necessariamente a ver com a aparição do Monark, mas pode ser que ele tenha que abrir mão da sua sociedade, né, vender a sua parte, ou talvez seja muito prematuro falar a respeito disso. O fato é, diferentemente do caso que aconteceu do PC Siqueira, que o Cauê Moura e o Rafinha Bastos se voltaram contra o seu amigo e apresentador e resolveram tocar a vida sem o influenciador, aqui me parece uma questão mais complicada, porque o Igor e o Monark são realmente muito amigos. Não sei até que ponto o Igor vai falar, meu, você estragou o negócio, ou você sai, sabe? Ou vai tentar levar. Mas a questão ficou muito complicada. Não sei o que vai acontecer. É realmente um mistério agora pra mim. Me parece que eles devam ficar, eu acho que vão ficar um tempo sabático, devem ter algumas férias aí pra tentar, e ao mesmo tempo tentar limpar a imagem internamente, deixar um pouco a poeira baixar, devem cancelar suas entrevistas que eles devem ter marcado, não sei. Mas não me parece algo que ele vai conseguir se livrar em tão pouco tempo. Já há várias notícias de patrocinadores, inclusive vídeos de CEOs de empresas aí falando que retiraram todos os patrocínios. Uma coisa, inclusive, que me chamou a atenção foi o comunicado da Puma, que é uma outra marca esportiva, falando que não patrocina o Flow há bastante tempo, inclusive teria pedido para o Flow retirar a marca deles de cima da mesa, lá das coisas que eles anunciam. O que me leva também a um outro tipo de pensamento, né? É aquela coisa de assim, puta, a gente vai anunciar a Puma aqui sem eles pagarem nada pra gente, porque afinal eles já pagaram, então eu vou continuar anunciando a Puma aqui para que as outras marcas vejam que tem marcas legais anunciando, eles vão querer anunciar também. Lógico, o meu negócio é muito rentável, assim eu chamo outras marcas. Me parece que era isso que eles faziam, porque a Puma mesmo, ela falou no seu Twitter, se você quiser vai lá conferir no Twitter oficial da Puma, que já pediu há bastante tempo para que o Flow retire as propagandas dos seus podcasts, isso não havia sido feito. Então assim, a coisa ficou realmente muito feia e eu quero ver os desdobramentos. Eu espero que a coisa seja realmente braba. Eu não quero criminalizar a empresa como um todo, porque né, aqui não é lavajatismo. Aqui eu acho que a gente tem que ir na questão mais individualizada. Não significa que todo mundo do Flow não presta, não significa que o Igor, por ser amigo do Monark, concorde com esse tipo de pensamento. E existem hoje, como falei, um grande conglomerado que várias pessoas lá, né, ganham a vida trabalhando, né, construíram a vida ali trabalhando dignamente, tudo mais, honestamente. Então não sou a favor de acabar a empresa, que se cancelar o Flow, sou a favor de se cancelar a pessoa, porque o que ele falou merece no mínimo cancelamento, assim, mínimo do mínimo. Rodolfo, você é a favor de cancelamento? Geralmente não, né? Mas geralmente, inclusive, quando você tem alguma coisa para provar, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Agora, o que aconteceu ali a gente viu, né? A gente viu, assistiu. Não foi alguém que escreveu, alguém que disse que me disse. Não, a gente viu. E aquilo ali é completamente imperdoável. Uma pessoa que tem um pensamento como esse não deveria ter o direito de falar com tantas milhares de pessoas. Simples assim, né? E eu quero ver qual vai ser o desdobramento disso. Vamos esperar os próximos capítulos. O fato é, o Campeonato Carioca não está mais nos canais Flow. Se você estava acompanhando através do YouTube pelo Flow Esporte Clube, saiba que você não vai mais poder a partir da próxima rodada, restando aí a live do Casimiro na Twitch, a live do Gaulês na Twitch e a live da Ronaldo TV na Twitch, além, claro, da TV Record na TV aberta. Quero saber o que você acha de tudo isso, se você concorda comigo, se você não concorda, quais que devem ser, na sua opinião, os desdobramentos disso, o que vocês acham certo e errado. Sua opinião é sempre muito importante. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, a gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.